Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis Católico. Por ocasião da festa de hoje, a igreja celebra São Filipe e São Tiago Menor. Então, nessa ocasião oportuna, eu farei agora a biografia de mais dois apóstolos de Cristo. Se você quiser conhecer os apóstolos de Cristo de uma forma simplificada, mas porém bem objetiva e verdadeira, eu aconselho você a olhar aqui no canal a playlist sobre a biografia dos apóstolos, dos 12 apóstolos, né? Inclusive tem algumas pessoas que eu falo deles também, mesmo sem ter sido apóstolo, por ocasião de estarem ligados de alguma forma aos apóstolos ou a Cristo também nesses vídeos. Hoje nós vamos falar sobre a biografia de dois homens, São Tiago Menor e São Filipe, que são celebrados hoje. Então, falaremos um pouco de São Tiago Menor e depois de São Filipe. Nos evangelhos aparece outro Tiago, né? Porque nós já falamos de Tiago Maior, o filho de Zebedeu, que é chamado de Tiago Menor. Ele também faz parte da lista dos 12 apóstolos escolhidos pessoalmente por Jesus. E sempre se especifica que ele é filho de Alfeu. Mateus capítulo 10, versículo 3, Marcos 3, 18, Lucas 5 e Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13. Foi identificado frequentemente como outro Tiago, chamado o Pequeno, Marcos capítulo 15, versículo 40. Filho de uma mulher chamada Maria, que poderia ser a Maria de Cleofas. Presente, segundo o quarto evangelho, ou seja, o evangelho de São João, aos pés da cruz com a mãe de Jesus. João capítulo 19, versículo 25. Ele também era originário de Nazaré e provavelmente parente de Jesus. Mateus 13, versículo 55 e Marcos 6, versículo 3. De quem é chamado irmão, né? Conforme o uso semítico. Marcos 6, versículo 3, Gálatas 1, 19. O livro dos Atos, ou melhor, o livro dos Atos evidencia o importante papel que este último Tiago realizou na igreja de Jerusalém. No concílio apostólico ali celebrado, depois da morte de Tiago Maior, afirmou junto aos demais que os pagãos podiam ser recebidos na igreja sem precisar submeter-se à circuncisão. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 13. São Paulo, que lhe atribui um aparecimento do ressuscitado, que lhe atribui um aparecimento do ressuscitado, vai dizer em 1 Coríntios 7, 15, 7. Por ocasião de sua viagem a Jerusalém, chega a chamá-lo, inclusive antes de Cefas, Pedro, qualificando de coluna da igreja, à semelhança dele. Então, São Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 9, vai dizer que esse São Tiago também é coluna da igreja. Por conta disso, os judeus cristãos o consideravam o seu principal ponto de referência. São Tiago, o conhecido como Menor. A ele também se atribui a carta que traz o nome de Tiago e que está incluída no cânon neotestamentário. Não se apresenta nela como irmão do Senhor, né? Ele não se apresenta como irmão do Senhor, mas como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago capítulo 1, versículo 1. Então, se ele de fato fosse irmão do Senhor, como os protestantes dizem, ele iria se apresentar: eu, irmão do Senhor. Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo. Entre os especialistas, debate-se a questão da identificação desses dois personagens de mesmo nome. Tiago, o filho de Alfeu, e Tiago, irmão do Senhor. As tradições evangélicas não nos transmitiram nenhum relato sobre os dois que faça referência ao período da vida terrena de Jesus. Os Atos dos Apóstolos, por outro lado, nos informam que um Tiago
desenvolveu um papel muito importante, como já evidenciamos, depois da ressurreição de Jesus dentro da igreja primitiva. Atos 12, 17, Atos 15, 13 ao 21, Atos 21, versículo 18. A ação mais relevante que realizou foi a intervenção na difícil relação entre os cristãos de origem judaica e os de origem pagã. Contribuiu com Pedro para superar, ou melhor, dizendo integrar a primitiva dimensão judaica do cristianismo, a exigência de não impor aos pagãos convertidos ao cristianismo a obrigação de submeter-se a todas as normas da lei mosaica. O livro do Atos dos Apóstolos nos transmitiu a solução de compromisso proposta pelo próprio Tiago e aceita por todos os apóstolos, presente em virtude da qual, para os pagãos que acreditavam em Jesus Cristo, só se deveria pedir que se abstivessem do costume de comer a carne dos animais oferecidos em sacrifícios aos deuses pagãos e a impudicícia, ou seja, termo que provavelmente aludia às uniões matrimoniais não consentidas, ou seja, podemos dizer vulgarmente as pessoas que se amancebavam, né? As pessoas que se uniam sexualmente ou maritalmente sem ser por meio do sacramento. Na prática, tratava-se de observar apenas algumas poucas proibições, consideradas bastante importantes da legislação de Moisés. Desta forma, conseguiriam-se resultados significativos e completamente complementares, que todavia estão vigentes. Por outro lado, reconheceu-se a relação indissolúvel que une o cristianismo com a religião judaica, como sua matriz perenemente viva e válida. Por outro, permitiu-se aos cristãos de origem pagã conservar a sua própria identidade sociológica, que teriam perdido se fossem forçados a observar os preceitos cerimoniais judaicos. Não era questão dos 10 mandamentos, mas eram preceitos cerimoniais, como, por exemplo, algumas regras para comer, algumas regras para beber, algumas regras para lavar utensílios, algumas regras para ser considerado cristão, judeu, né, que era a circuncisão, e outras coisas do gênero. Esses já não eram considerados obrigatórios para os pagãos convertidos. Em resumo, iniciava-se uma prática de estima e respeito recíproco que, apesar das lamentáveis incompreensões posteriores, por sua natureza, pretendia salvaguardar o que era característico das duas partes. Então, o que era das duas partes, tanto do judaísmo como do cristianismo, que poderia ser unificados e guardados, foi preservado. Por exemplo, os 10 mandamentos, né? A informação mais antiga sobre a morte deste Tiago, o Tiago Menor, nos é oferecida pelo historiador judeu Flávio Joséfo, em seu Antiguidades Judaicas, no número 201, seguintes. Redigidas em Roma na última parte do século I, conta que o fim de Tiago foi decidido, né, de forma ilegítima pelo sumo sacerdote Anano, filho de Anás, citado nos evangelhos. Este aproveitou o intervalo entre a destituição de um procurador romano, Festo, e a chegada de seu sucessor, Albino, para decretar sua lapidação no ano 62. Ao nome deste Tiago, além do apócrifo proto-evangelho de Tiago, que exalta a santidade e a virgindade de Maria,
mas mãe de Jesus, está particularmente vinculada à carta que leva seu nome. No cânon do Novo Testamento, ocupa o primeiro lugar entre as denominadas cartas católicas, ou seja, cartas universais, que foram escritas para todos os cristãos e não somente para uma igreja especificamente, como por exemplo a carta aos Coríntios, a carta aos Romanos foi escrita especificamente para uma igreja, mas poderia ser lida em outras igrejas, como São Paulo vai dizer, olha, vocês devem ler na igreja, eu não lembro agora se foi a carta aos Colossenses que ele disse que deveria ser lida nas igrejas da igreja de Corinto, e a igreja de Corinto poderia também ser lida a carta aos Coríntios também na igreja de Colossos. Ou seja, resumindo, as cartas católicas, como a carta de São Tiago, as cartas de Pedro, as cartas de João, foram escritas para todos os cristãos, não para uma comunidade especificamente. Porém, as cartas que foram escritas para comunidades específicas também eram lidas nas outras comunidades, né? As cartas que foram escritas para igrejas específicas também eram lidas em outras comunidades. Continuando aqui, né? Quer dizer destinadas não só a uma única igreja em particular, como Roma, Éfeso, etc., mas as várias. Trata-se de um escrito bastante importante, que insiste muito na necessidade de não reduzir a fé a uma mera declaração verbal ou abstrata, mas expressá-la concretamente em obras de bem, né? Então, Santiago aqui é ele que deixa Lutero maluco, porque Lutero queria dizer que a fé era uma mera declaração verbal, eu creio, ou uma questão abstrata, mas não. Santiago vai deixar que a fé vai dizer que a fé sem as obras ela é morta. Além do mais, nos convida a ser constantes nas provações que aceitamos com alegria e na oração confiada para obter de Deus o dom da sabedoria, graças ao qual chegamos a compreender que os verdadeiros valores da vida não estão nas riquezas transitórias, mas sim em saber compartilhar os próprios bens com os pobres e necessitados. Carta de São Tiago, capítulo 1, versículo 27. Assim, a carta de São Tiago nos ensina um cristianismo muito concreto e prático. A fé deve realizar-se na vida, especialmente no amor ao próximo e, em particular, na dedicação aos pobres. Com este pano de fundo, também deve ser lida a famosa frase: de fato, do mesmo modo que o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras está morta. São Tiago, capítulo 2, versículo 26. Algumas vezes, esta declaração de Tiago foi comparada com a afirmação de Paulo de que Deus não nos torna justos em função das nossas obras, mas somente pela nossa fé, né? Mas somente pela nossa fé. Gálatas 2:16, Romanos 3:28. Ora, as duas frases em aparente contradição, as duas frases em aparência contraditórias, por duas diferentes perspectivas, na verdade, se forem bem interpretadas, se complementam. São Paulo desaprova o orgulho do homem que pensa que não necessita do amor de Deus, que nos protege. Desaprova o orgulho da autojustificação sem a graça recebida e não merecida. Tiago, por sua vez, fala das obras como fruto normal da fé. Toda árvore boa produz bons frutos, diz o Senhor, Mateus 7:18. E Tiago nos repete isso. Finalmente, a carta de Tiago nos convida a colocarmos-nos nas mãos de Deus em tudo o que fazemos,
pronunciando sempre as palavras "se o Senhor quiser". São Tiago, capítulo 4, versículo 15. Ele nos ensina não planejar a nossa vida de forma autônoma e interessada, mas deixar um espaço para a impenetrável vontade de Deus, que sabe o que nos convém de verdade. Deste modo, Tiago converte-se num mestre de vida sempre vivo para cada um de nós. Então, meus amados irmãos, este foi São Tiago Menor. E agora nós vamos ver quem é São Filipe. São Filipe, ele aparece na lista dos 12, sempre aparece em quinto lugar. Está assim em Mateus 10, 3, Marcos 3, 18, Lucas 6, 14 e Atos 1, 13. Portanto, praticamente entre os primeiros está São Filipe. Ou seja, entre os primeiros apóstolos está São Filipe, mostrando aí um grau também de sua importância. Embora Filipe fosse de origem hebraica, seu nome é grego, como o de André. E este é um pequeno sinal de abertura cultural que não devemos subestimar. As notícias que temos acerca dele nos são proporcionadas pelo Evangelho de João. Era originário do mesmo lugar que Pedro e André, quer dizer, de Betsaida, São João capítulo 1, versículo 44, uma pequena cidade que pertencia à tetrarquia de um dos filhos de Herodes, o Grande, também chamado de Filipe, Lucas 3, 1. O quarto evangelho conta que, depois de ser chamado por Jesus, Filipe se encontra com Natanael e lhe diz: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas. É Jesus de Nazaré, o filho de José. São João capítulo 1, versículo 44. Então é São Filipe que apresenta a Natanael nosso Senhor Jesus Cristo. Diante da resposta bem cética de Natanael, de Nazaré pode sair coisa boa, Filipe não se entrega. Então Filipe não vai aí, tá bom, não quer escutar, então deixa para lá. Isso aqui serve até para mim, que eu tenho pensado de alguns dias aqui, tenho pensado dessa forma. Vou falar de Jesus, não quer escutar, então problema. Não quer escutar, então não posso ficar também bajulando. Muitas vezes eu pensei isso. Mas veja que Filipe traz para nós esse exemplo. Ele não ficou ali, Filipe não se entregou diante dessa frase, podemos dizer até jocosa, de Natanael. E contra-atacou com decisão. Venha e veja você mesmo. São João capítulo 1, versículo 46. Com esta resposta concisa, porém clara, Filipe manifesta as características principais da verdadeira testemunha. Não se contenta em propor a mensagem, como se fosse uma teoria, mas interpelar diretamente o seu interlocutor, convidando para que tenha uma experiência pessoal do que ele anunciava. Estes mesmos verbos são os que utiliza o próprio Jesus quando dois discípulos de João Batista se aproximam dele para perguntar-lhe: onde vives? Jesus respondeu: venham e vejam vocês mesmos. João capítulo 1, versículo 38 e 39. Podemos pensar que Filipe também se dirige a nós ao pronunciar estes dois verbos que supõem um compromisso pessoal. Diz para nós também o que diz Natanael: venha e você verá. O apóstolo nos incentiva a conhecer Jesus de perto, de fato, com amizade, com certeza, com sinceridade. O verdadeiro conhecimento do outro necessita de proximidade e, às vezes, viver graças a esta aproximação. Além do mais,
Não devemos esquecer que, segundo o que escreveu Marcos, Jesus elegeu os 12 com o objetivo inicial de que ficassem com ele. Marcos 3, versículo 14. Quer dizer, que compartilhem a sua vida e aprendam diretamente dele, não só o estilo de seu comportamento, mas especialmente quem era ele de verdade. Só assim, participando de sua vida, podiam conhecê-lo e em seguida anunciá-lo. Mais tarde, na carta de Paulo aos Efésios, leremos o que o importante é aprender a Cristo. Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 20. Quer dizer, aprender a Cristo quer dizer não só escutar os seus ensinamentos ou suas palavras, mas conhecer a Ele em pessoa, quer dizer, a sua humanidade e divindade, seu mistério, sua beleza. E não só Ele é um mestre, mas também um amigo, ou melhor, um irmão. Como poderíamos conhecê-lo a fundo se permanecêssemos afastados dele? A intimidade, a familiaridade, os hábitos nos fazem descobrir a verdadeira identidade de Jesus Cristo. O mesmo que nos ensina o apóstolo Felipe, por isso nos convida a ir, a ver, a conhecer, que quer dizer de verdade, a entrar no contato de escuta, de resposta e de comunhão de vida com nosso Senhor Jesus Cristo a cada dia. Mais tarde, meus irmãos, na ocasião da multiplicação dos pães, Jesus recebeu um pedido especial e um tanto surpreendente. Onde vamos comprar pão para eles comerem? João capítulo 6, versículo 5. Então Filipe respondeu, com grande sentido de realidade: nem meio ano de salário bastaria para dar um pedaço de pão a um desses que estão aí. São João capítulo 6, 7. Chama a atenção o pragmatismo e o realismo do apóstolo, que sabe medir as implicações efetivas de uma situação como esta. Já sabemos o que aconteceu. Depois, sabemos que Jesus pegou os pães e depois de rezar, os distribuiu. Assim realizou-se a multiplicação dos pães. Mas é interessante que Jesus se dirige precisamente a Felipe para ter uma primeira indicação sobre como resolver o problema. Sinal evidente de que fazia parte do grupo reduzido que o rodeava. Não era somente os 12, mas era um grupo menor que os 12 que estava mais próximo de Jesus. Filipe estava ali, Em outro momento, muito importante para a história futura, antes da paixão, alguns gregos que se encontraram em Jerusalém para a Páscoa se aproximaram de Filipe e disseram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe falou com André e os dois foram falar com Jesus. João 12, versículos do 20 ao 22. Uma vez mais, temos indícios de seu particular prestígio dentro do colégio apostólico. Neste caso, faz a intermediação entre a petição de alguns gregos. Provavelmente falava grego e pôde oferecer-se como intérprete. E Jesus, embora se junte a André, o outro apóstolo de nome grego, é a ele que os estrangeiros se dirigiram. Isto nos ensina a estar sempre dispostos tanto a receber perguntas e invocações de onde quer que venham, como a dirigi-las ao Senhor, o único que pode satisfazê-las completamente. É importante de fato saber que não somos nós os destinatários últimos das orações dos que nos cercam, mas que é o Senhor, somente o Senhor. A Ele devemos dirigir todo aquele que tem necessidade, quer dizer, cada um de nós.
deve ser um caminho aberto para Jesus, para as pessoas chegarem até Jesus. Há uma outra ocasião especificamente evidenciada em que também entra em cena nosso Filipe. Durante a última ceia, tendo Jesus afirmado que conhecer a ele significava também conhecer o Pai, João capítulo 14, versículo 7, Filipe perguntou com certa ingenuidade: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta para nós, e isso basta para nós. João 14, 8. Jesus respondeu com um tom de benevolência, de benévola reprimenda. Faz tanto tempo que estou no meio de vocês e você ainda não me conhece, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Você não acredita que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Acreditem em mim. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditem nisso, ao menos por causa destas obras. João 14, versículo 9 ao 11. Estas palavras estão entre as mais inspiradas do Evangelho de João. Contém uma revelação pura e verdadeira. Ao final do prólogo de seu Evangelho, João afirma: ninguém jamais viu a Deus. Quem nos revelou Deus foi o Filho unigênito, que está junto ao Pai. São João capítulo 1, versículo 18. Esta declaração, que é do evangelista, é retomada e confirmada pelo próprio Jesus, mas com um novo matiz. Com efeito, enquanto o prólogo de João fala de uma intervenção explicativa de Jesus através das palavras de seu ensinamento, na resposta a Filipe, Jesus faz referência à sua própria pessoa como tal, dando a entender que é possível compreender isto não só por meio do que ele diz, mas também por meio do que simplesmente ele é e faz, utilizando o paradoxo da encarnação. Podemos afirmar que Deus concedeu-se um rosto humano, aquele de Jesus. Por isso, o Papa Francisco vai dizer na carta de abertura do ano da misericórdia que Jesus é o rosto da misericórdia. E aqui podemos ver isso. E em consequência, a partir de então, se realmente queremos conhecer o rosto de Deus, só precisamos contemplar o rosto de Jesus Cristo. Em seu rosto, vemos realmente quem é Deus e como Deus é. O evangelista não nos diz se Filipe entendeu plenamente a frase de Jesus. O certo é que ele dedicou completamente a sua própria vida. Segundo alguns relatos posteriores, Atos de Filipe e outros, o nosso apóstolo evangelizou primeiro a Grécia e depois a Frígia, e ali morreu em Hierápolis, com um suplício que foi descrito como crucificação ou lapidação. Queremos encerrar nossa reflexão aqui hoje, evidenciando o objetivo que deve ter a nossa vida: encontrar Jesus como Filipe o encontrou, tentando ver nele o próprio Deus, o Pai Celeste. Se não fizermos este esforço, só veremos projetada a nossa imagem como um espelho e estaremos cada vez mais sozinhos. Em troca, Filipe nos ensina a deixar-nos conquistar por Jesus, a estar com Ele e a convidar também aos outros a compartilhar esta indispensável companhia. E vendo e encontrando a Deus, encontraremos a verdadeira vida. São Filipe e São Tiago Menor, rogai por nós. Meus amados irmãos, aqui está mais duas biografias dos apóstolos. De hoje, por ocasião da festa de São Filipe e São Tiago Menor, a
biografia dos mesmos. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.